Eu vou dar continuidade ao estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 5, no verso 22, e eu havia feito colocações. Eu disse, nós vamos subir um pouco do texto nesse áudio, depois nós vamos descendo, e agora nesse segundo áudio, referente a esse assunto, nós vamos descer um pouco mais. Vamos descer um pouco mais. Não sei se nós vamos chegar ao versículo 22, mas vamos descer um pouco mais. Eu estava falando sobre as premissas básicas do casamento e falava que, primeiro, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos ensina que Deus instituiu o matrimônio e que é uma instituição permanente, é para a vida toda. Embora que muitos hoje pensem que é até enquanto o amor acabe, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Existem situações de divórcio, Jesus usou fornicação. Quando um dos cônjuges é cristão e o outro não é, e existe o abandono pelo descrente, também não tem. A Bíblia entende, a palavra de Deus nos dá respaldo nessa situação, que o cristão não está sujeito à servidão se o outro não quer viver. E aqui é um caso interessante, porque pode ser do caso de dois descrentes que um se converte e o outro não aceita. Não aceita aquilo e com o tempo pode vir a abandonar o cristão. Então a Bíblia nos dá respaldo. Agora existe também o caso de um cristão casando, já cristão, com um não cristão, e aí é de julgo desigual. Mas vão coabitar. Agora, pode se enquadrar daquilo que Deus não uniu? Não, Deus já recomenda que não é a vontade de Deus, não é plano de Deus que um cristão se case com um não cristão. Já começou as coisas erradas. Mas eu acredito que vai se enquadrar da mesma forma. Se o descrente consente em conviver, vamos viver a vida toda. Agora, existem casos fora, fornicação, abandono, casos em que o divórcio é recomendado? Sim, existem casos que parece que o divórcio é a única saída. E eu comentava que em alguns casos já houve pesquisas no passado dizendo que até entre os cristãos nos Estados Unidos havia mais divórcio do que entre os não cristãos, entre aqueles que não se diziam cristãos. Então, são coisas a analisar. Agora, no meu ver, como eu li em Malaquias 2,16, Deus detesta o divórcio. Então não é plano de Deus. E sempre quando o divórcio for por motivos egoístas, está fora da plano de Deus. Vai ser reprovado. Deus não vai se agradar quando é motivos egoístas. E egoísta seria o quê? Eu não sou mais feliz, eu não estou me sentindo bem, eu não te amo mais, eu isso, eu aquilo, eu não estou me sentindo bem, eu não estou isso, eu não estou aquilo. O outro não está sendo abusivo, o outro não está fazendo coisa errada, o outro está vivendo normal, tem as suas debilidades normais, como todo ser humano. Mas tem um que não, eu não estou mais, eu não te amo mais, eu não me sinto mais atraído por ti, eu não estou feliz, eu quero algo novo para a minha vida. Então, são motivos egoístas, e eu tenho convicção no meu coração que esse é o divórcio que Deus detesta. Agora, vamos voltar, ainda tem mais um caso nessa situação desse divórcio egoísta, que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, diz que é mandamento de Deus. Todavia os casados mandam, não eu, Paulo está dizendo, mas o Senhor está mandando que a mulher não se aparte do marido. Então, se não há caso de abuso físico, se não há traição, e o marido está tentando, a esposa está tentando viver bem, não tem por que se apartar. É só por motivos egoístas. Então eu sei que existem algumas situações, violência dentro do lar. Existem muitas vezes que até pode haver uma tragédia, pode haver qualquer situação dentro do matrimônio. E quem sabe a tua situação, tu diz, não, minha situação era insuportável. Compreendo.
O problema é que muitas vezes o que acontece é que o que não quer mais, o que está com motivos egoístas, ele começa a ser o pivô de haver confusão. E aí qualquer coisa ele se sente provocado e ele coloca a culpa no outro. Ah, porque tu me provocou, porque tu não sei o quê. E aí o outro vive que nem um coitado, vive que nem um próximo dele de casa, tentando não falar nada, tentando ser um coitadinho para que o outro não se ire. Então, mas o motivo é o mesmo, é o egoísmo. Não houve traição, não. A outra pessoa não é uma pessoa violenta, é uma pessoa que tem seus defeitos, como todo ser humano tem. E o casamento é permanente. Agora Paulo diz, ó, Deus está mandando ele, não sou eu que estou mandando, é Deus, não se aparte a mulher do marido. Aí Paulo no 11 ele faz uma consideração. Se porém se apartar, tá? Deus está dizendo que não é para te apartar, mas se tu te apartar, fica sem casar. E aí ninguém quer de novo, e aí dá problema. Porque geralmente a pessoa quer se apartar porque a pessoa quer ser feliz. E eu quero ser feliz, e eu tenho o direito de ser feliz, e o mundo está dizendo que eu tenho que ser feliz, e todo mundo está dizendo, e Deus também quer que eu seja feliz, e o diabo já bate nas costas, diz, não, não, e até Deus quer que tu seja feliz. Então, tu tem que procurar uma pessoa que te faça feliz, e aí ter um novo relacionamento, ter uma pessoa maravilhosa, aí tu vai dizer assim, aquele outro, aquele era do diabo, esse agora é de Deus, e aí vira o céu. Mas é totalmente fora da vontade de Deus. Eu havia comentado, e é engraçado, uma história que se diz que é real, não sei. Escutei quando era jovem. Jovem que o homem chega ao pastor e diz, ó, pastor, encontrei a mulher que Deus tinha para mim, eu encontrei agora, a mulher que Deus tem para mim, eu encontrei. E aí o pastor diz, para aí, tu já é casado? Não, sou casado, mas essa era o que o diabo tinha, que eu casei era o que o diabo tinha para mim. Então muitas vezes esse jogo não, isso aí não era, eu não orei. E aí eu coloco o que eu vi no livro de teologia, diz assim, não foi Deus que uniu. E aí se Jesus disse que Deus uniu não separa o homem, aí se abre a brecha da lei. Não, mas Deus não nos uniu, porque eu nem orei, eu nem pedi confirmação, isso não foi Deus, coisa de Deus. E aí fica fácil para se divorciar. Mas aí Paulo dá uma pegada boa, porque ele diz assim, então tá, tu quer te apartar, te aparta. Vocês dois são cristãos. Ele não está buscando a separação, ou ela não está buscando a separação. Tu é o pivô, tu quer separar. Tu quer porque quer te separar, o outro não quer. E ele não está te agredindo, não está te batendo, ela não está te agredindo, não está te batendo, não te traiu nem nada, mas tu quer te separar. Legal. Aí Paulo diz, então tá, mas fica sem casar. Ah, fica sem casar. Por isso que os discípulos disseram para Jesus, então não é do jeito que tu está falando o casamento, então não é bom que o homem não case. Porque do jeito que tu está prendendo, tu está trancando, porque muitos aí não estão felizes e estão se separando, estão dando carta de repúdio. E aí os discípulos veem que o negócio não é brincadeira, que o cristianismo é um standard, é um padrão altíssimo. O cristianismo é diferente. E os discípulos vão falar para Jesus no capítulo 19, do jeito que tu está dizendo, o casamento é para a vida toda, não pode de jeito nenhum separar. Então é bom então o homem não casar, porque desse jeito tu tá colocando algo, é como se tu tá trancando demais, Jesus, tem que dar uma brechinha. E aí Jesus, não, é desse jeito, nem todo mundo consegue ficar sem casar agora. É só para quem Deus dá graça. Mas se tu casar, tu vai casar para a tua vida toda. Se não tiver essas situações atípicas, é para a vida toda, e aí ninguém quer. Agora Paulo diz, então não te casa. Mas aí é que está o problema. A pessoa quer separar, mas ela quer já ter outro relacionamento, ela quer encontrar o outro melhor, outro que seja o do sonho, outro que diz assim, que bote no altar e diz que é de Deus. Esse é o céu, eu estava vivendo no inferno, agora esse aqui é o meu céu. Eu escutei, e essa história é bem real, porque eu escutei de um pastor, e ele dizia que certo pastor, ele teve a tendência de se separar, teve um relacionamento, queria outro relacionamento com outra mulher, e ele foi aconselhado, e os pastores chegaram junto desse pastor e disseram, não te separa a tua esposa.
E ele disse, não, eu vivi toda a vida no deserto, agora encontrei um oásis. Vocês querem me tirar da felicidade? Não, meu casamento era um deserto, agora eu estou num oásis aí, estou bem feliz, eu não vou desistir. E aí ele separou. Passaram seus anos e depois ele deu testemunho, ele disse, eu estou no inferno. O meu oásis virou um inferno. Então, é isso que o mundo oferece. O mundo está aí te oferecendo o céu para ti. O mundo te oferece o céu, a felicidade, busca o teu interesse, busca a tua felicidade, a tua autorrealização. E aí você usa, até Deus quer que tu seja feliz. E aí a pessoa cai. E o diabo gosta da rebeldia, ele está te batendo nas costas. Então, o que eu quero que tu compreenda no que nós estamos tratando aqui é que existem situações em que o divórcio pode ser recomendado ou que seja a única saída, existe. Mas tenha na consciência sempre. Sempre que for por motivos egoístas, desagrada a Deus e é diabólico. Quando tu quer, porque tu quer outra pessoa, que tu quer outro, que esse aqui já tu te gastou, essa aqui tu já te gastou, tu quer outro relacionamento. Quando é egoísta, tá mal. Agora eu sei que existem casos que a convivência é terrível, mas volto a dizer, tem vezes que a convivência se torna terrível porque um já está querendo sair fora. Então ele tenta fazer que vire um inferno. Não aguento mais, me provoca, eu não aguento mais conviver, nós não conseguimos, nós só vivemos discutindo. Mas claro, se tu busca isso, agora não. O que está buscando se separar é o que está sendo o pivô de toda a confusão. Então, tu pode sair com as tuas e dar o teu golpe, mas Deus tu não vai enganar, tu pode enganar todo mundo. Eu posso enganar todo mundo e botar as culpas no outro. Mas a Deus ninguém vai enganar, Deus está vendo tudo, Deus é a testemunha. Pega lá Malaquias 2, Deus é a testemunha e Ele não tem testemunha maior do que essa. E aí Paulo diz, fica sem casar, legal, separou, fica sem casar, ou te reconcilia com o teu esposo. E também Paulo dizia, o marido não se aparte da mulher. Então aqui quando Paulo está falando da mulher, é porque eu acho que nesse caso aqui, o cristianismo trouxe uma grande liberdade, igualdade para a esposa, para a mulher. Quem sabe Paulo está vendo que estava se usando disso para tender para o lado errado. E aí Paulo tranca. Eu espero que tu tenha compreendido, porque eu estou tentando baixar, mas não consegui ainda. Mas agora, com essa colocação, essa introdução, nós vamos baixar um pouco mais. Agora, eu volto a dizer, Deus detesta o divórcio. Agora, existem casos que o divórcio vai ser a única saída. Agora, se for por motivo egoísta, Deus não vai aceitar, Deus não vai se agradar. E tu, mesmo que tu saia com as tuas, e que tu invente, que tu consiga enrolar todo mundo, Deus tu não vai enrolar. Então está errado. Agora aguenta, tu escolheu, agora segura. Agora ora a Deus para que Deus mude, ora a Deus para que Deus trabalhe, para que Deus trabalhe na vida dessa pessoa, para que Deus trabalhe na tua vida, mas busque a Deus para que Deus mude essa situação. Mas é mais fácil mandar campo fora. É muito mais fácil. Então, eu vou passar agora para esse outro ponto. Nós já pegamos a parte de divórcio, de separação, e agora nós vamos pegar um pouquinho da parte de sujeição, da submissão. E aí nós vamos para 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 9, e aí nós vamos ver algumas considerações, e nós vamos ver um pouco da doutrina paulina, da teologia de Paulo. Paulo ele começa a dizer em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 11, ele diz assim, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Então, aqui nós já começamos a entender um pouco dessa visão do apóstolo Paulo. A mulher aprende em silêncio, quer dizer, a mulher não é para exercer autoridade, ela tem que estar sujeita.
E aí Paulo, ele arremata, eu não permito, porém, que a mulher ensine nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, aqui nós vamos baixando um pouco para ver os princípios de submissão. Paulo diz, a mulher aprende em silêncio, estando em submissão. E isso é algo voluntário, não é forçado, não é abaixo de golpe, a mulher tem que saber a sua posição. Depois nós vamos ver, existe igualdade dos dois, existe igualdade em Cristo. Mas as funções são diferentes. E ao homem é dado esse direito de autoridade. Então o que Paulo está falando aqui não é que a mulher não possa ensinar, mas que não seja esse o costume que a mulher exerça domínio sobre os homens, que ela esteja acima dos homens e que os homens estejam subordinados à mulher. Então não quer dizer que a mulher não possa ensinar, pode ensinar, mas não que isso seja o costume, que ela tenha o poder sobre os homens e os homens todos estejam submissos. E ele disse, olha, eu não permito que a mulher ensine, eu não, desse jeito não. E nem que use de autoridade, que exerça autoridade. E essa palavra aqui do grego é autenteu. Autenteu seria tipo dominar a mulher, poder significar usurpar a autoridade, quer dizer, a mulher tomou a autoridade na mão dela. Paulo disse, não exercer autoridade sobre o marido, negativo. A mulher não pode usurpar, ela não pode dominar sobre o marido, mas que ela esteja em silêncio. E nós vamos depois para Coríntios, e tu vai entender um pouquinho mais. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 14, ali, a partir do verso 35, tu vai ver, ele diz assim, e ele está falando sobre profecia, julgar profecias, então que as mulheres ficassem em silêncio. Diz que no início da igreja, e até hoje em algumas igrejas, eu acredito que aconteça, no passado acontecia, não sei se é normal ainda, mas tem alguns lugares que a igreja, acho que não tem mais, mas tinha no passado, em que os homens ficavam de um lado e as mulheres do outro. Então muitas vezes havia perturbação do culto. As mulheres iam perguntar alguma coisa para os maridos na hora, porque não tinha entendido, porque os maridos falavam. Então Paulo disse, chega em casa e pergunta para o marido em casa, não é para ficar tumultuando o culto, tem que ter tranquilo, os homens que falam, as mulheres ficam ali, se tu não entender em casa, tu conversa com teu marido, tu aprende. Aí Paulo diz, a mulher não pode dominar, ela não pode usurpar a autoridade do marido, e está errado se fizer isso. Mas elas têm que estar em silêncio. E aí Paulo dá duas considerações. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aí ele dá já um ponto da lei, é o primogênito. O primeiro tem a primazia. O primogênito, ele tinha autoridade, ele ia herdar, ele tinha a porção dobrada. Então ele tinha mais direitos do que os outros irmãos. Ele ia ser o líder da família, ele ia comandar a família. Então Paulo já coloca algo da lei, ele foi primeiro, depois a mulher. Então ele já tem direito, por ser o primogênito, ele tem o direito à autoridade. E depois Paulo vai dizer que Adão não foi enganado, mas que a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E aí ele vai dar o exemplo também da queda. Existe o direito do homem pela primogenitura, e também porque o homem não foi enganado. A mulher é que foi a primeira a cair em transgressão. E aí Paulo, com esses dois pontos, ele vai levantar o porquê do homem ter o direito a essa autoridade. Quando nós passamos para 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai colocar outras situações que são interessantes, porque ele diz assim, no 11, ele vai dizer no verso 3, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Paulo aqui ele já começa a colocar a ordem, e ele não está dizendo, ele diz, Deus é a cabeça de Cristo, ele não está dizendo que Deus é maior que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, eles são iguais, mas Deus é o cabeça, mas existe igualdade, mas existe uma sujeição, existem posições.
E aí ele vai dizer que Cristo é o cabeça do homem, mas o homem é o cabeça da mulher. E aí é bíblico, e aí se é bíblico tem que se aceitar. E aí não adianta tu querer jogar que tu veio de família de macho alfa e não sei o que a mulher tem um senso de autoritária. Poxa, o problema é bíblico. Então, tu vai ter que te dobrar e pedir que Deus quebre essa tua autoridade. Porque muitas pessoas dizem, não, eu sou autoritária, vem de família autoritária, porque é de família de macho alfa. Pô, pode ser de alfa, beta, ômega, pode ser todo o alfabeto grego, mas tu tá fora da palavra. É a Bíblia, é bíblico tu se sujeitar. Então, tu vai ter que aprender a ser submissa, a cumprir a tua função. Não é que tu seja menor, mas é a tua função. Não adianta tu estar querendo exercer a função do homem se tu não cumpre a tua. Primeiro cumpre a tua. E a tua é se submeter. E se tu fizer a tua, tu não vai fazer a do homem. Agora, quando tu está fazendo a do homem, exercendo autoridade sobre ele, e sendo a autoridade, tu não está fazendo a tua função, tu está fazendo a função do homem. E a tua tu não está cumprindo. E se tu cumprir a tua, tu não vai cumprir a do homem. Aí depois Paulo ele segue ainda, porque ele diz assim, ele diz que no 8, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. E de novo ele vai dizer, a mulher, o homem não foi feito da mulher. Quer dizer, o homem não foi feito, a mulher foi feita do homem, a partir do homem a mulher foi feita. Então, novamente Paulo está apoiando que o primogenitura, o direito do homem de dirigir. E aí Paulo diz, o homem não foi criado por causa da mulher. A mulher foi criada por causa do homem. Então ele segue colocando pontos para explicar por que o homem exerce autoridade. E aí ele diz assim, portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poder por causa dos anjos. Então tu vai te lembrar que a rebeldia de Satanás foi contra a autoridade de Deus. Ele não se sujeitou à autoridade. E aí ele se revoltou, porque ele não seguiu na sua... E ele trouxe um terço dos anjos em rebeldia, porque ele não aceitou a autoridade. Então, aqui é uma colocação clara, por causa dos anjos. Os anjos ficam vendo. E a mulher tem que se colocar numa posição de submissão, porque ela não pode se levantar contra a autoridade. E a autoridade que Deus instituiu é o homem, como cabeça do lar. E a mulher que toma a autoridade e tira o homem é uma mulher sem cabeça. Então é uma mulher sem cabeça. Essa mulher não tem cabeça, ela tirou o homem do lugar e ela assumiu, ela é uma mulher sem cabeça. E não vai dar certo, vai dar tudo errado. E existem brincadeiras que se fazem, diz que a mulher até aceita que o homem seja o cabeça, desde que ela seja o pescoço para levar a cabeça para onde ela quiser, fazer com a cabeça o que ela quiser. Existe outra brincadeira que se diz que quando Deus diz que a mulher é auxiliadora idônea, é racional, uma pessoa com personalidade, com ideia própria, que está no seu juízo normal, diz que ela lê e diz assim, auxiliadora idônea. Ela pensa que Deus fez, não, ó, Deus fez para o marido, para o homem, uma auxiliadora idônea, quer dizer, ela se acha que é dona do homem, e não é assim, as pessoas brincam desse jeito, porque parece que é o que a mulher quer fazer, e isso é rebeldia. Então, por causa dos anjos, os anjos estão assistindo, e a mulher cristã dentro da igreja, através da igreja, Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades, e como Deus vai mostrar o seu plano exato se a mulher cristã, ela não se submete, e aí ela entra no plano de Satanás, que é o plano de rebeldia, de se levantar contra a autoridade, de ele tomar pela força o poderio. Então os anjos observam, então ela tem que mostrar submissão por causa dos anjos, para dar o exemplo, para mostrar o que deu o plano de Deus. E aí Paulo depois é interessante, porque Paulo vai dizer assim, ó, todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. E aqui são as coisas que são interessantes. Existe igualdade.
nenhum é sem o outro. Não é o homem melhor que a mulher e não é a mulher melhor que o homem. Quando fala que a mulher foi tirada da costela, eu não vou ter agora aqui, mas eu tenho, quem sabe no outro estudo eu diga, é a palavra do hebraico, de costela, é lado. Um do lado do outro, são iguais. A mulher não é acima nem abaixo, ela é do lado. Então existe igualdade. Mas o que tu tem que entender nessa baixada que nós estamos fazendo para chegar a Efésios 5, 22, se não me falha a memória, que tu tem que entender que existe igualdade. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Nenhum é mais do que o outro. Mas as funções são diferentes. Quando a mulher começa a exercer a função do homem, ela não está exercendo a sua. Ela deixou de exercer a sua. Existem certas situações que o homem também, ele se deixa, ele não quer exercer a sua autoridade, ele se entrega, ele foge do padrão divino e ele não assume a autoridade. Ele se torna apático à liderança da família. Mas nós temos um cristianismo patriarcal, é o homem o cabeça. Muitas vezes o homem peca e ele não está cumprindo a sua função de liderar, de proteger, de cuidar do lar. E aí o homem deixa de cumprir a sua função. E a mulher pega a brecha, aproveita da brecha e assume, porque o homem não veste a calça. Ele não cumpre a sua parte, quer proteger, quer cuidar, quer liderar, quer ser o sacerdote do lar. É isso que o primogênito fazia, o primogênito assumia toda a autoridade do lar. E é isso que nós temos que entender, que esse é um padrão divino. E não é que o homem seja mais, eu não estou dizendo em nenhum momento, ou que o homem tenha um privilégio, é só que é pela lei, pela criação. O homem foi criado e a mulher foi criada por causa do homem, o homem foi criado primeiro. Então tu compreenda que é desse jeito. Fora isso aí, nós vamos para o Velho Testamento e nós vamos ver que também essa submissão da mulher e o domínio do homem vem da parte do castigo de Deus sobre a mulher. Tu vai entender que isso foi o que Deus disse, ó, o homem vai te dominar. Se nós pegarmos aqui em Gênesis 3, e a mulher disse, o Senhor falando à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui veio o castigo de Deus para a mulher, olha, o teu marido vai te dominar. E é claro que na lei se tornou isso pela força. Agora, no cristianismo, Cristo nos resgata dessa dominação. E aí vai ser algo voluntário, não vai ser uma dominação por força. Não é que a mulher vai ter que se sujeitar por obrigação. Agora ela se sujeita por amor, então muda as coisas. Então Cristo veio restaurar essa submissão. O homem estava dominando pela força, pelo poder, pelo castigo à mulher. E agora Cristo nos libera, ele se faz maldição, ele toma o castigo que nos traz a paz. E agora, essa dominação, esse exercer a autoridade do homem, a mulher vai se submeter em amor, então é voluntário. Ela fez por causa de Cristo, é diferente. Então Cristo restaura. Mas essa insubmissão de não se sujeitar é rebeldia, é se colocar contra a vontade de Deus, porque não foi o homem que decidiu, não foi o homem que disse, eu vou dominar, a mulher tem que ser submissa a mim, não, isso é ordem divina, é ordem de Deus, e quando a pessoa se resiste a Deus, e se tu está resistindo a Deus, tu está se sujeitando ao diabo, porque Tiago escreveu, sujeitavos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se tu está resistindo a Deus, tu está se sujeitando a outro. Quando tu está em rebeldia, aí é simples, e aí não adianta vir com conversa que eu sou autoritária, eu venho de família de macho alfa, e eu não sei me submeter. Bom, se alguém está em Cristo é nova criatura. Tu, posicionalmente, tu foi criado em Cristo em verdadeira sabedoria e justiça.
Então, tomar uma posição nova. Então não adianta vir com a história do passado, porque eu sou assim, porque eu era assim, porque eu era autoritária, porque eu sou autoritária, porque é de família e eu não me submeto. Pô, então tu não nasceu de novo. Porque tu nasceu de novo, tu nasce na família de Cristo, tu nasce na família de Deus. E agora tu é nova criatura, então tu está te agarrando ao teu passado, ao velho homem. Tu não quer te despojar do velho homem. Então tem coisas que o velho homem não nos convém, mas tem coisa que convém. Ah, não, eu sou assim. Eu venho de família assim, a minha família é assim. Então vale a pena. E aí tu fica pensando, tem coisas que são interessantes. Vamos passar agora para a queda do homem no capítulo 3. A serpente, ela chega na mulher. E a serpente era astuta. Por que ela não chegou no homem? Por que ela não foi e começou a conversar com o homem, bater papo com o homem, tentar que o homem caísse? Porque ela viu que eram diferentes, o homem é diferente da mulher. E ele viu um lado mais fraco. E o apóstolo Pedro diz que a mulher é o vaso mais frágil. Aí é bom tu dizer, é o mais frágil, não quer dizer que o homem não seja frágil. Os dois são frágeis, a mulher é mais. E aí Satanás, ele vem através da mulher, ele entra para conversar com a mulher. E aí tu vai entender por Gênesis 3 que a mulher tomou a frente. Eu não estou querendo ser machista, de maneira nenhuma. Eu estou só querendo ser bíblico. Existem homens que eles são totalmente, eles abandonam. Nesse caso, a mulher tomou a frente. É interessante, tu vai ver aqui. A serpente foi astuta. E se tu vai entender, compreender, a mulher tomou a frente e ela vai e ela exerce autoridade, porque ela tomou a frente, conversou, pegou, ela não consulta o marido nenhuma vez, ela não consulta a dona em nenhum momento, nem ela parou, o que tu acha? Não, ela vai, ela raciocina, ela pensa e ela toma decisão. Então aqui nós podemos tirar uma aplicação, quando a mulher toma a frente das coisas e ela não conversa, e ela não consulta, ela não conversa com o marido, e ela mesma faz tudo, pode ser uma tendência que as coisas deem erradas. Porque existe muita emoção. Não existe, quando tu vê aqui no versículo 6 que a mulher viu, diz assim, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Tu vê que tudo ela pensou sozinha. É tudo da cabeça dela, ela em nenhum momento consulta, ela viu, ela fez, ela achou, e ela pegou e comeu. Então ela toma do fruto, ela não consulta, ela não conversa, ela não entra em diálogo, simplesmente ela toma a frente e sozinha faz tudo. E ela tomou a frente e fez, e pronto. E aí ela dá ao marido, depois que ela come, e ele come. E o marido comeu. E aí a Bíblia diz, o marido não comeu enganado, ela comeu sendo enganada. Mas ela dá para ele e ele come. E aqui tem uma aplicação interessante, porque eu penso comigo, e isso não é bíblico, eu estou dizendo meu pensamento, que se fosse o contrário, eu acredito que a mulher não comesse, porque a mulher era idônea. Ela sabia que era errado. A mulher, eu acredito que se fosse o homem que comesse, pegasse e comesse e desse para a mulher não ia comer, ela não ia desobedecer. Porque existe um senso do homem, não sei porquê, do homem querer agradar a mulher, do homem querer agradar a mulher. A mulher não tem muitas vezes esse senso, ela faz o que é correto e o homem não. E por que eu estou te dizendo isso aí? Eu estou dizendo uma ideia minha, quando eu penso nessa história eu inverto os papéis, eu digo, fosse o contrário, a mulher não comia. A mulher diz, não, errado, Deus disse que não era para fazer. A mulher se coloca na posição correta. O homem, muitas vezes, ele não se coloca. E por que eu digo? Porque no versículo 17, quando Deus fala com Adão, e Deus diz assim, porquanto deste ouvido a voz da mulher,
Aqui é uma coisa interessante, esse deste ouvido em alguns termos atendeste, e outros diz obedeceste. Então eu quero que tu compreenda, é como se a mulher disse, bom, eu comi agora, tu come também. E ele podia ter dito não, mas ele obedece à mulher. Então quando diz aqui na Bíblia que a mulher deu para o homem a comer, entenda que é como se ela estivesse impondo a sua vontade para o homem. Ela chega e diz, ó, eu comi, agora tu come, tu vai comer também. É como se eu não come também. Porque a Bíblia diz, ele deu ouvidos. Tem outra que diz atendeu, e em espanhol eu tenho certeza diz obedeceu. Então, nesse momento, o homem ele se torna submisso, a mulher impõe a sua vontade. Ela coloca, diz, ó, toma agora e come. Toma. Então parece que a ideia que passa esse texto é que não é simplesmente a mulher oferece para o homem, tu quer comer, e dá opção. Não, o que a Bíblia nos dá a entender é que ela o incita, que ela dá quase como fosse uma ordem. É isso que o texto dá esse entendimento, abre essa lacuna. Eu não estou dizendo querendo ser dogmático, é isso não, mas que o texto dá abertura para que o homem tenha obedecido. A Bíblia é clara, o homem obedeceu à mulher. Então, não quer dizer que a mulher tenha dito, ó, eu comi, mas se tu não quiser comer, não come. Não, a Bíblia, o texto nos dá a margem para dizer assim, ela comeu, eu comi, toma aqui agora, come também. E aí o homem obedece. É esse o entendimento que dá o texto, quando fala obedeceu, atendeu. É como se ela tivesse colocado a sua vontade para o homem atirou. E eu volto a dizer, no meu pensamento, no meu, que não sou mais do que ninguém, sou menos que todos. Eu acho que se fosse o contrário, a mulher não comia, a mulher ia ser correta. Ela não ia desobedecer a Deus. Mas o homem é bobo. O homem é muito bobo. Aí a mulher ofereceu, e o homem, para agradar a mulher, ele desagradou a Deus. E ele obedece à mulher. Esse é o meu entendimento, não estou dizendo que isso é bíblico, estou dizendo o meu entendimento. E aí agora nós descemos e vamos entrar no próximo áudio, verdadeiramente no versículo 22. Nós fizemos essas duas, subimos primeiro, depois descemos um pouco e agora vamos chegar ao texto. Depois que tu conseguiu compreender um panorama geral. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Não deixa nós sairmos da tua palavra, da cobertura da palavra. Mas que nós possamos aprender e tirar ensinamentos para a nossa vida, para que nós possamos fazer coisas agradáveis a Ti em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre Ti o seu rosto e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre Ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.